Olá, esta é a Rádio Mateus 633, falando de Vila Velha para toda a internet. E hoje nós vamos meditar no Salmo de número 8, Salmo de Davi, do versículo 1 até o versículo 9. Todo o salmo é um salmo curto de apenas 9 versículos, né? E Davi, ele está neste salmo nos falando a respeito da grandeza de Deus e nos informando que Deus, o nosso Criador, o Todo-Poderoso, ele se importa com a sua criação, com a sua criação mais valiosa, que é o homem, né? Então nós vamos poder perceber aqui neste salmo quais são algumas das causas da insegurança das pessoas, principalmente daquelas que não têm uma compreensão mais ampla, mais alargada do nosso Deus, né? Então o salmista Davi, ele foi muito claro nesse salmo, né? Ele foi muito claro. O salmista era um ser humano como nós. Ele tinha suas dores, ele cometeu erros, mas ele tinha, conforme o próprio Deus, um coração segundo a vontade de Deus. Já pensou, irmãos? Deus deixar registrado que você tem um coração segundo a vontade dele? Foi o que Deus fez para o salmista Davi. Deus deixou registrado, Davi, ele tem um coração segundo a vontade de Deus. Então vamos meditar nesse salmo. Olha lá, versículo 1. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus. Não é isso, irmãos? Então o salmista está falando aqui que o nosso Deus ele é grande, ele é glorioso, tanto na terra como no céu. Tanto na terra como no céu. É um Deus glorioso, né? O salmista ele reconhece isso. E prossegue no versículo 2. Dos lábios, das bocas, né, das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza. Importante observar isso, né? Importante. Recém-nascido fala? Não, recém-nascido não fala não, pastor. Mas como que aqui está dos lábios das crianças daqui a pouco a gente fala, mas dos lábios dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza. Irmãos, esse recém-nascido é o recém-nascido de novo, é aquele que aceitou a Jesus Cristo, é aquele que teve o seu espírito revivido, né, ativado. Este é o recém-nascido, né? Como Jesus falou para aquele sábio que foi procurá-lo. E o sábio perguntava, como que faço para entrar no reino dos céus? Jesus disse, olha, é preciso que você nasça de novo. E aí o sábio questionou, mas como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Jesus falou assim, não, o nascer é de espírito. Então o recém-nascido aqui é esse que encontrou Jesus Cristo, ou melhor, foi alcançado por Jesus Cristo e rendeu-se a Jesus Cristo.
E é interessante a sabedoria da Bíblia, irmão, porque primeiro fala aqui das crianças, né? Das crianças. Crianças é a criança, toda criança. Toda criança. Ele está querendo dizer que toda criança não tem maldade. Toda criança tem sinceridade no falar, né? E assim como toda criança tem sinceridade no falar, os recém-nascidos no Espírito, aqueles que aceitaram a Jesus Cristo, também têm a sinceridade no falar, têm a pureza no falar, e reconhece o nome de Deus como fortaleza, né? Então, crianças é a criança comum, a criança do mundo, né? Todas as crianças, né? Não tem malícia, tem verdade no falar, tem verdade no interpretar. Interpreta sem malícia. E recém-nascido é aquele que nasceu para Jesus Cristo, teve o seu espírito ativado ao aceitar Jesus Cristo, né? Por causa dos teus adversários. Não é por quê? Mas por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca a vingança. Está falando aqui o inimigo das nossas almas, né, irmão? Está falando de Satanás. Está falando de Satanás. Satanás, ele se revoltou contra Deus nos céus, queria ser mais do que Deus, né? E ele já sabe, já conhece a sentença dele, já sabe onde ele vai cumprir a sua sentença, então ele continua nesta saga de lutar contra Deus. Contra Deus. Mas ele sabe que ele não pode vencer a Deus, né? Ele sabe que ele não pode, porque já foi derrotado uma vez, já está sentenciado, só está aguardando o cumprimento da pena. Então ele quer uma vingança, ele busca vingança. E aonde que ele busca vingança, irmãos? Tentando levar para o inferno aqueles que são a imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus. Quem são os imagens e semelhança de Deus? O homem, o ser humano. Como Satanás, o adversário, não consegue alcançar a Deus, ele quer destruir aquele que é a imagem e semelhança de Deus. Ó, no 3, quando, Davi falando, né? Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmastes. 4, pergunto, o que é o homem para que com ele te importes, ó Deus? Né? Davi estava reconhecendo a sua pequenez, está dizendo, Deus, o Senhor fez coisas grandiosas, o Senhor fez coisas maravilhosas, e o homem que é inimigo do Senhor, como que o Senhor se importa com o homem? Né? E o filho do homem, para que com ele se preocupe, quer dizer, Deus se preocupa conosco. Deus se preocupa conosco. E aí Davi faz uma revelação, uma constatação que é muito importante. Tu o fizeste, quer dizer, Deus fez o homem. Deus fez a criatura humana, homem e mulher. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais. Então, nós seres humanos fomos criados por Deus um pouco menor que os anjos celestiais. É claro que os anjos têm mais conhecimento, mais poder que nós humanos, porque nós fomos criados um pouco menor. Mas tem uma diferença. E o coroaste de glória e honra. Deus nos coroou de glória e honra. E, irmãos, é uma coisa importante a gente entender aqui. Os anjos, eles foram criados um a um. Anjos não casam e não se dão a casamento, ou seja, eles não reproduzem. Então, anjos foram criados um a um. Por isso que quando o anjo pecou, foi ele que pecou. Então não há perdão, não há segunda chance. Ele não herdou o pecado. Ele pecou. Ele não herdou a natureza pecaminosa. O anjo foi criado com a natureza perfeita. Mas o anjo optou em pecar.
Daí que a condenação dele não tem segunda chance. Porque foi ele que pecou, ele não herdou. E nós, seres humanos, pastor? Não, nós herdamos a natureza pecaminosa. Quando nós nascemos, é difícil para alguns ouvir isso, mas quando nós já nascemos espiritualmente com uma herança do pecado, com uma tendência ao pecado. Então, como não foi nós que pecamos de maneira original, mas nós herdamos essa natureza, aí Deus nos dá uma chance. Deus nos dá uma chance de nos arrepender. Porque nascemos com essa herança. Ah, pastor, será que nós nascemos mesmo? Observa uma criança. Assim como uma criança, um recém-nascido, ele é transparente, ela não tem malícia para interpretar, né? Mas a gente percebe também que uma criança, ela tem ali uma dosezinha de maldade sem que ninguém a ensinasse. Tem uma dosezinha de maldade, né? De egoísmo, de querer pegar o brinquedo para ela, não compartilhar. Aí conforme vai crescendo, vai sendo orientada, aí sim, né? Então nós, humanos, nós herdamos a natureza. Nós somos procriados dos nossos pais, né? O primeiro pai, Adão e Eva, o primeiro casal. Então nós herdamos no espírito a natureza pecaminosa, nós tendemos ao pecado. Já os anjos, o anjo foi criado um a um por Deus, de maneira individualizada, tá? Então não houve procriação, porque a Bíblia fala que anjo não casa e nem se dão a casamento. Então obviamente que eles não geram filhos, né? Não geram anjinhos. Então o pecado deles é original, né? Eu só quis fazer esse parênteses aqui porque alguém às vezes pode questionar, mas por que Satanás não tem direito ao perdão? Né? Por que Satanás não tem direito ao perdão? Porque foi obra dele, entendeu? Ele era mais do que um homem. Ele optou em pecar, né? Então, mas a gente vai voltar nisso com mais detalhes. Versículo 6. Tu o fizeste, o homem, né? Deus fez o homem dominar sobre as obras das tuas mãos. Então o homem, às vezes eu fico vendo aquele homem que sobe lá no pico Everest, né? Um clima adverso, frio, congelante, e o ser humano consegue vencer isso, né? Um homem que domina um leão, que domina um elefante, né? Um homem que consegue transpor essas ondas dos mares, o homem que consegue fazer um avião voar, quer dizer, lei da gravidade, né? Então fizesse dominar sobre as obras da tua mão. Deus deu ao homem a inteligência, por isso que o homem é imagem e semelhança de Deus, porque o homem tem inteligência e o homem tem o poder de criar. Lógico, o criar do homem não é mais o criar original, né? O criar do homem, na verdade, é ajuntar, pegar as coisas que já estão criadas e montar, né? Mas deu ao homem essa criatividade, né? De todas as obras das tuas mãos. Tem até uma piada que eu acho muito interessante. Deus uma vez foi procurado por cientistas e os cientistas questionaram Deus, né? Deus, olha, nós descobrimos o segredo de como criar um homem. Deus falou, puxa vida, vocês descobriram como que se faz para criar um homem? E os cientistas responderam, sim, nós aprendemos. Aí Deus pegou, sentou e falou, então tá bom, começa aí, para eu ver, né? Aí o cientista foi lá, pegou um pouco de terra, o cientista foi lá, pegou um pouco de água e começou a fazer o barro, né? Aí Deus falou, para. Primeiro você faz a sua terra, depois você faz a tua água, para você poder falar que está criando alguma coisa. Então, quer dizer, é uma piada que tem um fundo de verdade. Na verdade, hoje, não se cria, né, irmãos? Se descobre como que faz para, juntando as peças, possa surgir algo diferente, né? E Deus deu essa capacidade ao homem. Essa capacidade ao homem, voar até as estrelas, descer ao mais profundo do mar, né? Isso, dominar feras bravas, né? É muito importante isso. A gente vê essa confirmação das coisas de Deus
no dia a dia. E prossegue no 6. Sob os seus pés tudo puseste. Quer dizer, o homem tem um domínio, né? Aí prossegue no 7. Todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. 9. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Que maravilha, né, irmãos? Senhor, Senhor nosso. Davi reconhece a majestade do nome de Deus em toda a terra. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Irmãos, nós temos que entender que Deus é grandioso. Deus é poderoso. Deus, olha, quando nós olhamos para a obra criada, os mares, as estrelas, a gente para um olho humano, né, a capacidade de reproduzir, a beleza de uma flor, sabe? Olha que a gente olha para isso, a gente tem um Criador, tem algo por trás disso. E se isso é tão grande, né, se o universo é tão grande, se a natureza é tão grande, quem criou isso é maior, muito maior. Muito maior. Se a força das ondas dos mares são fortes, potentes, transmite energia, quem criou isso tem mais força. Tem mais força. Então, ao olhar para a natureza, ao olhar para o que nós temos em volta, nós percebemos que o nosso Deus é um Deus grande, é um Deus poderoso. É um Deus poderoso, né? Olha o salmista, o mesmo salmista Davi, o que ele fala no Salmo 19, no versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus. Quer dizer, a hora que você olha para o céu, um céu estrelado, você fala, meu Deus, tem Deus. Não há declaração maior. Quem não conseguir perceber isso está com problema. Está com algum problema. O firmamento, né, proclama as obras da sua mão, das suas mãos, né? Então, irmãos, é maravilhoso esse nosso Deus. Esse nosso Deus, ele é maravilhoso. E o que é mais interessante, ele nos fez criaturas especiais. Criaturas especiais. Então, irmão, a rejeição, a insegurança, ela pode surgir no início da nossa adolescência, na nossa idade de criança, ou até mesmo já na idade adulta. Já na idade adulta, né? Quando nós começamos a pensar que ninguém gosta de nós, né? A gente vai perdendo confiança, né? É preciso nós lembrarmos que é impossível agradar a todo mundo. Lógico, nós temos que fazer a política da boa vizinhança, viver bem com todo mundo, mas agradar a todos é impossível, né? Nós temos que manter a nossa personalidade, né? Mas ter a compreensão de que nem Cristo conseguiu agradar a todos. Então, a rejeição pela condição financeira, pela cor da pele, sabe? Mais doentes são aqueles que nos rejeitam. Mais doentes são aqueles que nos rejeitam. Buscar a solução nos meios democráticos, legais, mas não deixar que essa rejeição, que esse bullying, que essa postura nos cause um mal na alma, na nossa personalidade, né? Porque senão aquela pessoa, ela está tendo domínio sobre nós.
com a ignorância dela, com o preconceito dela, né, com a rejeição dela para conosco, ela está tendo domínio sobre nós. Nós estamos nos deixando influenciar pela postura dela. Não podemos ser assim. Nós temos que compreender que o mais importante não é o que as pessoas falam de nós, mas é o que Deus fala de nós. Deus fala que nós somos como a menina dos seus olhos. Quando ele falava para Israel, fala o mesmo para nós, creio eu. Deus fala que nós somos obra da sua criação, uma obra diferenciada. Tá? Então nós não podemos nos deixar dominar pelos outros. Se as pessoas têm algum tipo de preconceito, alguma rejeição com relação a nós, se for caso de buscar nos meios judiciais, é um país democrático que está aí para isso. Mas temos que orar para ela, para aquela pessoa, e temos que orar para nós também, para que o Senhor mantenha a nossa alma firme, para que nós não sejamos abalados disso, tá certo? E não entremos numa espiral de insegurança. Às vezes uma tragédia também, né, pode nos trazer insegurança, uma circunstância traumática, né? Às vezes um lar desfeito, né? Às vezes um lar desfeito, ou a morte de um dos componentes da família, né? Pode nos trazer essa insegurança, né? Ou então até mesmo um relacionamento abusivo. Um relacionamento abusivo pode trazer insegurança, pode abrir porta para a insegurança. Mas nós não podemos nunca esquecer, irmãos, que são provas e que nós nunca estamos sozinhos na prova. O Senhor é conosco. Ele é conosco. E todas essas coisas, Romanos 8:28, se nós amarmos a Deus de fato, de verdade, Deus transforma essas coisas que aparentemente não são boas, e não são boas mesmo, né? Mas Deus transforma isso em algo bom para a nossa vida. Deus consegue transformar isso em algo bom para a nossa vida, tá? Porque Deus é poderoso. O que Deus quer, o que mais Deus quer é nos ver aprovado. É nos ver aprovado. Por isso que Ele é sempre conosco, nos fortalecendo. Basta que nós o busquemos de fato e de verdade, né? E também, às vezes, irmão, tem pessoas que sofrem muito por causa de uma aparência, né? Ou é mais gordinha, ou é mais magrinha, ou é mais alto, mais baixo, tem um nariz assim, um nariz assado. As pessoas sempre, elas querem sempre tem uma dificuldade, né? A pessoa que não está bem com ela mesma, que não está centrada, que não aceita as limitações, né? Ela está sempre abrindo uma brecha para a insegurança, e depois que a insegurança se instala, fica difícil, porque vem a depressão, vem a angústia, né? Então eu reafirmo, nós somos espírito, que temos uma alma, e estamos vestindo um corpo. Então a aparência física talvez não seja tão importante. É claro que ninguém vai andar desmazelado, sujo, desorganizado, mas quem nos ama, ela consegue olhar para nós e não ver a aparência defeituosa. Quem de fato nos ama. Agora, aquelas pessoas que não gostam de nós, elas conseguem ver pelo em ovo. Ela consegue ver defeito onde não existe. Então, é preciso que a gente também preste atenção a isso, né? Às vezes uns quilinhos a mais, uns quilinhos a menos, não pode influenciar a nossa saúde, mas nós não podemos nos deixar levar por uma cultura de estética. Tem lugar que ser mais cheinho é bonito. Houve época no Brasil que ser mais cheinho era bonito, mas hoje a cultura é diferente, então nós não podemos nos deixar levar por isso, tá? Nós temos que procurar viver uma vida em paz, em tranquilidade, aceitando que não há perfeição, nesse mundo. Ah, pastor, mas por que eu fui abençoado com tanto peso? Ah, irmãos, é difícil a gente falar isso, né?
Mas cada um tem um peso, e o peso é conforme a nossa capacidade. O peso que eu falo é o peso da dificuldade de aceitação, né? Tem pessoas que têm câncer, tem pessoas que não falam, tem pessoas que não conseguem andar, tem pessoas que não ouvem, né? A perfeição é difícil. Às vezes você vê uma pessoa muito bonita, né? Tem uma casca bonita, mas o espírito está morto. A alma é vazia, né? Então, nós temos que, primeiro, não buscar o perfeccionismo. O perfeccionismo ele causa muito problema. E segundo, nós temos que parar de fazer comparações. Porque esses problemas surgem quando nós começamos a fazer comparação, né? Quando nós começamos a comparar com A, com B, com C, aí que surgem essas dificuldades. Então, é preciso aceitar. Às vezes também a porta da insegurança surge com um fracasso, né? Num negócio, né? Tenta abrir um negócio e não dá certo, se sente mal, um casamento que não funcionou, não deu certo, né? Uma amizade, né? A gente às vezes investe naquilo e não tem um resultado positivo. Eu acho que é preciso ficar atento a essas portas, porque se a insegurança entra na nossa vida, é difícil tirar. Se nós não temos o pé no chão, se nós não somos centrados, capazes de entender que o mundo que nós vivemos é um mundo caído, que Jesus Cristo mesmo falou, olha, no mundo tereis aflições, tereis dificuldade, mas ele venceu o mundo. Agora, quando tudo isso, né, parecer que está te incomodando, que você perceber que está te incomodando, nós temos que voltar para a palavra de Deus. E olha o que a palavra de Deus ela nos fala nesse Salmo 8, do versículo 5. Olha o que a palavra de Deus fala. Tu o fizeste, quer dizer, Deus nos fez um pouco menor do que os anjos, mas coroados de glória e de honra. Então, irmãos, aos olhos de Deus, nós somos coroados de glória e honra. Aos olhos de Deus, conforme Gênesis 1:26, nós somos a imagem dele. Nós somos a imagem. É lógico, nós não somos ele, nós somos a imagem, quer dizer, nós refletimos ele. Conforme o nosso relacionamento, a nossa crença, a nossa fé nele, é o que nós vamos manifestar no mundo. Ele nos fez a imagem dele. Não fala isso para anjo. Ele não fala isso para anjo. Não fala que fez anjo a imagem de Deus. Não, mas ele fala, olha, Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e vamos dar poder a ele, poder de dominação. Então, irmãos, esse olhar que nós temos que ter com relação a nós. É essa posição que nós temos que ter a nós. Entendeu? É o olhar de Deus, né? Porque Deus nos olha com esse olhar carinhoso, de confiança, e vê em nós glória e honra. Glória e honra. Nós somos todos os outros, irmãos, todas as outras criaturas que a gente tem relato, elas foram criadas pela palavra de Deus. Foram criadas pela palavra de Deus. Eu só não me recordo como que foi a criação dos anjos. Mas a Bíblia fala lá no primeiro dia, segundo dia, tá, que Deus vem criando conforme a sua palavra. Quando chegou para criar o homem, Deus parou e modelou o homem com as suas mãos. Sabe, Deus parou e modelou o homem com as suas mãos. Imagina quando você tinha o seu filho bebezinho, que você pegava o seu filho com as mãos. É aquele mesmo carinho, aquele mesmo sentimento. Deus parou para nos formar, para formar o homem com as suas próprias mãos. Quer dizer, deu uma atenção, deu um carinho. Deus nos olha com bastante carinho, com bastante atenção. Então nós não podemos olhar para a circunstância, nós não podemos olhar para a nossa aparência, nós não podemos olhar para as nossas deficiências, porque todos têm. Não, nós temos que olhar para Deus, que nos vê
como santo, ou seja, separado, e perfeito aos olhos dele. Porque é assim que vai ser na eternidade. É assim que vai ser na eternidade. Tá certo, irmãos? Então que a nossa alma possa se fortalecer nessa palavra do Senhor, que o nosso espírito possa se alegrar, e que nós possamos saber que esse corpo hoje com diabetes, né, um outro com câncer, o outro um pouco mais gordinho, né, no céu vai ser glorificado. No céu vai ser glorificado. Tá certo, irmãos? Vamos orar? Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai amado, obrigado, Pai, por essa palavra que nos traz conforto, nos traz alegria e saber que não importa o que o mundo pense a nosso respeito. Não importa, Pai. Satanás, ele quer lançar dúvida na nossa cabeça. O mundo quer lançar dúvida. O mundo quer nos impor um jeito de ser e de agir. Mas o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que cuida de nós. Pai, que nós possamos praticar essa palavra, fazer com que essa palavra seja viva na nossa vida. Senhor meu Deus, eu quero pedir também por aqueles que sofrem no corpo, Pai. Que o Senhor possa estar restaurando a saúde física deles, para que eles tenham mais um tempo com qualidade. E eles percebam que esse milagre veio da parte do Senhor. E isso faça com que eles se voltem a Ti, Pai. Mas que não seja conforme o nosso plano, mas conforme o plano do Senhor. Pai, eu gostaria que o Senhor, Pai, estivesse olhando para aqueles que sofrem na alma, Pai. Nós sabemos que a insegurança, ela atinge a alma, é a mente, é o coração, é o aspecto interior das pessoas. Isso traz doenças terríveis, depressão, doenças que se manifestam no corpo físico. Pai, toca o coração dessa pessoa para que ela entenda que o Senhor é um Deus Emanuel, ou seja, um Deus conosco. Nós, ao aceitarmos o Senhor, nós temos o Santo Espírito no nosso coração. Fortaleça aqueles que são filhos do Senhor, que creram no Senhor. Pai, peço também que o Senhor esteja usando de todos os recursos para poder alcançar aquelas almas que ainda não te reconhecem como o Senhor na vida delas. Pai, usa de todos os recursos, meu Deus, nós sabemos que o Senhor tem os recursos, para que, através das nossas orações e intercessões, essas vidas possam ser alcançadas e voltar para Ti, sem religiosidade. Sem religiosidade. Fugindo de tradições, mas crendo num Deus Emanuel, um Deus vivo, um Deus presente. Pedimos também pelas relações, Senhor meu Deus, relações na família, relações no governo, relações na sociedade como um todo. Que o Senhor possa estar abençoando, que o Teu amor ágape seja o amálgama que une todas essas relações, ó Pai amado. Abençoe cada relação, sei com cada um, Senhor meu Deus. Nós oramos porque nós acreditamos. Nós oramos porque nós cremos. Por isso nós oramos no santo nome de Jesus Cristo. Amém e amém.